Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do 30 Minutos com a Redarte. Bom, gente, nesse ano que comemoramos 30 anos da Redarte, é uma alegria receber vocês aqui para mais um encontro especial, onde conheceremos as histórias, desafios e as vitórias através dos depoimentos dos redartianos e ex-redartianos, essas pessoas que ajudaram a construir e fortalecer essa rede ao longo de 3 décadas. Bom, gente, vamos ver, né? Se estão chegando aí, ó, já está aqui a postos. Vamos lá. Hoje temos o prazer de conversar com a Maria Cristina de Paiva Ribeiro, uma profissional com uma trajetória marcante na área da informação em arte. Ela atuou na biblioteca do Centro Cultural Justiça Federal entre 2001 a 2012 e atualmente é supervisora da seção de tratamento técnico da biblioteca do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Bom, gente, ao longo dessa conversa, a Cristina vai compartilhar um pouco da sua trajetória profissional e suas experiências com a Redarte. Então, fiquem com a gente, aproveite muito essa troca. Então, vamos chamar a Cristina aqui, vamos lá. Olá, Cristina. Vamos lá, Cristina. Oi. Opa, peraí. Opa, tudo bem, Cristina? Saudades! Tudo bem? Tudo bem? Boa noite! Acerta Boa só noite. um pouco a sua câmera aí, que tá muito só o teto. Puxa, eu tô vendo o teto. Tá bom agora? Peraí, fica mais... Não, você tá lá embaixo, você tá assim, ó. Aproxima mais um pouco a câmera. Aproxima um pouco mais a câmera para você. Aí, pra gente ficar em igualdade. Aí! Muito bem. E aí, Cristina? Quanto tempo, né? Não nos demos. Vamos ver se ficou melhor agora. Ficou, né? Ficou melhor? Ficou. Ficou aí. Ficou melhor. E Tá aí, melhor? Cristina? Ficou jóia. Você está me ouvindo? Sim. Como é que estão as coisas por aí, Mary? Sua vida de aposentada. Agora eu estou aposentada desde 2019. Você ainda não se aposentou, né, Cristina? Não, é porque eu sou workaholic, você sabe, né? Sim. Aí é complicado a gente parar, né? Porque Sim. eu gosto do que eu amo o meu trabalho. O tribunal agora tá mais light, né, para se trabalhar. Então eu continuei porque eu tenho incentivos, né, para continuar. Ah, sim. E também é porque também faz bem para a mente, né? Sim, com certeza, sempre bom, né? Mas a gente tem que sempre se preparar para a aposentadoria, que um dia ela vai chegar. Mas, Cristina, olha só, eu estava até me lembrando, né? Porque quando eu conheci você, olha só, vamos rememorar. Foi na inauguração da biblioteca do Centro Cultural de Justiça Federal, 2001, Sim. né? 2001. Eu me lembro... Não foi 2001, não. Foi final de 2003. Foi 2003? Ah, então foi isso. 2003. Final do ano, 2003. Eu me lembro que eu fui na inauguração e você estava com um vestido vermelho nesse dia. Uhum. Eu me lembro exatamente dessa imagem. Você estava com um vestido vermelho e eu cheguei para você e falei, olha, eu trabalho no Museu Nacional de Belas Artes, sou a Mary. Você conhece a Redarte? Eu cheguei assim, perguntando para você. Cara, não sei se você lembra disso, mas eu me lembro exatamente desse momento, né? Quando Eu não lembro muito, não, porque a minha cabeça não está muito boa, não. Mas
eu lembro da inauguração e me lembro que você veio falar comigo, né? Você era Uhum. bibliotecária do Museu Nacional de Belas Artes, que era da Redarte. Sim. Aí eu conversei com você, eu falei, antes de mais nada, eu queria só esclarecer uma dúvida aí. Eu já fui supervisora da seção de processamento técnico do tribunal, hoje eu não Uhum. sou, mas eu sou responsável pelo processamento técnico. Sim. Depois que o tribunal diminuiu o número de funcionários, né, porque o pessoal foi se aposentando, e Uhum. eles não repuseram. E aí sou a única bibliotecária do processamento técnico hoje. Sim. Tá? Trabalho como eu voltei ao que era antes, no início. Eu sempre trabalhei com estagiários. Lá no Centro Cultural você viu, na época, né, que eu trabalhava só com estagiários, né? Uhum. E no tribunal, hoje eu trabalho só com estagiários no processamento técnico. Então, só para tirar essa dúvida, porque senão pode Sim. parecer que eu já sou supervisora, mas na verdade eu sou responsável ainda, mas não sou supervisora, não sou oficialmente supervisora, entendeu? Ô, Cristina, Então, como eu estava te falando, eu me lembro de você, quando você chegou, conversou comigo, muito simpática, você é simpaticíssima, né, Mary? obrigada. E falou sobre a Redarte e tal. Aí, naquele momento, como era um momento de festa, a gente não conversou muito. Mas Sim, depois sim. nós combinamos de nos encontrarmos lá mesmo, na biblioteca, para conversarmos sobre a Redarte. Porque eu senti muito interesse em conhecer na época, né? Foi a primeira coisa que eu me interessei, até por questões de sobrevivência ali, porque eu, eu tinha que desenvolver o acervo, gerenciar Uhum. tudo sozinha. E sozinha sim, porque a equipe do tribunal, os bibliotecários ficavam no tribunal e eu fui para lá para fazer esse trabalho. Então, quando você apareceu falando sobre artes, aí eu achei maravilhoso. Aham. Mas aí, me diz uma coisa. Sei que você está há algum tempo afastada, né, da biblioteca do Centro Cultural, mas eu queria que você contasse um pouco do acervo, do que você lembra, desse primeiro contato que você teve com o acervo. Queria que você contasse um pouquinho do que você lembra, tá? Sim, então, eu me lembro muito bem disso, porque eu fiquei lá, acho que durante uns 4 anos, que eu fiquei, Uhum. fui para lá no final de 2003, acho que saí em 2006. 2004, 5 e 6. 2006, 3 anos, né? E o acervo, até para você ter uma ideia, para a gente inaugurar a biblioteca, porque era um projeto do Dr. Paulo Barata, que era o desembargador decano do tribunal, ele Sim. era o diretor-geral do Centro Cultural nessa época, então ele queria inaugurar a biblioteca. Ele que colocou a biblioteca no radar, tá? E aí tinha um espaço, que foi a antiga biblioteca do STF, né, quando o STF era aqui no Rio de Janeiro, quando Rio de Janeiro era a capital. E aí aquela biblioteca era do Superior Tribunal do Superior Tribunal Federal. E depois ficou vazia, né? Por muitos anos vazia. O Centro Cultural já estava funcionando a todo vapor com as outras áreas, mas a biblioteca não estava. O doutor Paulo quis inaugurá-la, formar uma biblioteca especializada em artes visuais e em fotografia principalmente, né? Porque lá tinha muito evento, na época tinha tinham muitas exposições de fotografia. E aí ele teria que ir um bibliotecário ou mais de um para começar o trabalho. O trabalho foi iniciado no tribunal, com as bibliotecárias do processamento técnico, que era a Nelly e a Ângela. Hoje em dia, as duas se aposentaram, a Ângela hoje é falecida, infelizmente é falecida, né? E aí elas começaram a fazer pesquisa, porque a nossa área no tribunal é jurídica. A gente teve que, do nada, começar uma área de arte específica, né? Não era arte em geral, eram artes visuais e fotografia. Então a gente teve que pesquisar quais eram os melhores instrumentos, ferramentas de trabalho para a gente organizar o acervo, para tratar o acervo. E elas pesquisaram e compraram, o tribunal comprou o CDD,
que é a CDD, lá no tribunal, na biblioteca do tribunal, a gente usa a CDU, que é mais propícia para a área jurídica, né? E a CDD é mais propícia para a área de arte. Então, foi comprada a CDD para o Centro Cultural. Na época, compraram os cabeçalhos de assuntos da LC, da Library of Congress, que nunca foi utilizado. Aquilo ali foi realmente um equívoco, né? Que esses cabeçalhos de assuntos, na época, a Biblioteca Nacional que utilizava. As outras bibliotecas nunca não utilizavam a LC, a Library of Congress, o reading da Library of Congress, né? E aí eu estava com esse material, mas na verdade não tínhamos ainda livros para se inaugurar uma biblioteca. Aí o doutor Paulo, com a diretora na época, colocou alguns livros lá para fazer a inauguração, mas só para constar, para inaugurar. E depois, mas já tínhamos aberto já a licitação para comprar os livros, sempre teve verba satisfatória para aquisição de obras para a Biblioteca do Centro Cultural, né? O problema nunca foi verba, né? O problema principal era a falta de recursos humanos, mas recursos financeiros sempre estiveram, né? Os recursos financeiros. E aí mas não tinha tido tempo ainda das obras chegarem. Então nós tivemos que inaugurar com o que tinha. E aí, no início de 2004, começou realmente a organização desse acervo. Que aí, sim, a partir do conhecimento que eu tive com você na inauguração, eu fui te procurar, a gente conversou, eu coloquei para você a minha situação lá, a nossa situação na biblioteca, que a gente precisava desenvolver o acervo, que a gente não conhecia a área. Eu, especificamente, já trabalhei com artes, assim, no geral, porque eu sempre trabalhei em bibliotecas gerais, inclusive na Biblioteca Nacional e na Biblioteca do Estado, que hoje em dia é a Biblioteca Parque, né? Então, com esse pouco conhecimento, eu tinha como começar, como iniciar o desenvolvimento do acervo. Mas a sua ajuda, me introduzindo na Redarte, me dando dicas, me apresentando as pessoas, as instituições que eu nem conhecia, né? Que a gente fica numa panelinha, numa janela, como é que a gente fala? Isolada, fica isolada, né? Ali numa ilha. A gente fica numa ilha, numa caixinha, né? A gente estava na caixinha do jurídico, né? E eu, graças a Deus, eu não esqueço. Hoje em dia eu estou mais esquecida, mas antes não, né? Estava com a mente mais aflorada. Então, aquele conhecimento que eu tinha de artes, eu consegui dar início em tudo. Mas a sua ajuda, e da Redarte, principalmente sua, porque você que introduziu a Biblioteca do Centro Cultural na Redarte, né? Foi muito providencial, porque ali eu comecei a ter mais orientações, mais sugestões, as pessoas eram muito solícitas, todas as meninas, os bibliotecários e bibliotecárias foram solícitos com a gente, conosco lá na biblioteca. A gente conseguiu formar um acervo muito bom, que depois foi para o outro lado, não foi só para a fotografia, porque eles viram que, com o decorrer do tempo, foi visto que era muito necessário aquele acervo, porque a gente tinha verba. As bibliotecas na área de arte, das instituições, das universidades, né, dos museus, elas carecem um pouco dessa questão da verba. Então, a gente viu, eu cheguei a colocar isso, de que era bom de construir um acervo que atendesse todo mundo. Os professores, os pesquisadores, os estudantes também, o público em geral, né, interessado na área de arte. Se a gente fosse criar um nicho só de fotografia, ia ficar muito restrito, uma verba muito grande. Era uma verba muito grande. Então, não se justificava gastar essa verba só com fotografia, ou com artes visuais no geral. E aí a gente começou a abrir o leque para a arquitetura, para teatro, música, entendeu? Pintura, entendeu? A gente começou a abrir a escultura, inclusive começamos a receber alunos, professores que iam lá, viam um acervo na internet, iam lá e ali eles encontravam um livro mais atualizado, né? Do que na própria universidade, que tinha um acervo mais, né,
mais antigo por conta da falta de verba. Então, esse início do centro do nosso acervo foi muito importante, porque aí a gente começou a visualizar as necessidades dos possíveis usuários, né, da biblioteca. Construir um acervo que atendesse de verdade às pessoas que precisavam. Quer dizer, a partir do momento que você ampliou seu acervo, na verdade, né, a partir desse conhecimento, né, a partir dessa troca com o grupo da Redac, né, então isso te favoreceu bastante. Mas também, em contrapartida também, eu acho, na minha opinião, que essa parceria que se deu, né, porque você também colaborou muito, Cristina, né? Você foi aqui, ó, até resgatei aqui, você foi membro em 2005, conselheira fiscal em 2006, primeira secretária em 2007, segunda secretária em 2008 e 2009 e conselheira fiscal em 2010 e 2011. E eu me lembro que você trabalhava muito ativamente. Me lembro que a gente teve o evento Redac 10 anos, em 2005, foi o primeiro grande evento. Não sei se você lembra disso, no Centro Cultural Justiça Federal. Nossa, eu fiquei muito feliz, né? O primeiro evento nosso, né, quando foi oficializada a Redac, em 2005, e a sua parceria lá, né, dentro do CCJF, nossa, foi assim, eu acho que foi um marco para a Redac nos 10 anos. Agora estamos nos 30, né? Nos 30 anos. E o Centro Cultural de Justiça Federal sempre foi uma grande parceira. E isso também se deve muito a você nesse primeiro momento. Aí eu resgatei também, né, outros grandes momentos também, uma palestra de conservação com a Cida Márcia, em 2006. Em 2008, a palestra de direitos autorais. Em 2011, a palestra de a representatividade do acervo arquitetônico Art Deco na cidade de Janeiro. E em 2011, o lançamento do website da Redac, que foi um grande marco também. Mas não sei se você lembra da palestra de conservação, que também deu um público muito grande da Cida Márcia, foi lá no... Sim, foi. No auditório. A Cida é muito conhecida no meio, né? Ela é da Biblioteca Nacional. Ela é bem conceituada, porque ela tem muito conhecimento nessa área de preservação e conservação de acervos, né? E bombou, inclusive, né? Bombou porque é uma área, principalmente na área de arte, né, que é interessante, porque a gente tem acervos especiais, né, raros, que precisam ser tratados, conservados e tratados de forma condizente, né? E ela tem esse conhecimento. Né? Na época, ela era ela e a Aparecida, lá da Fundação Oswaldo Cruz, na área de preservação do acervo. A preservação não só do acervo, do ambiente. A Aparecida. Aparecida não, meu Deus. Agora, a minha cabeça não está boa, mas foi uma bibliotecária que ajudou muito a gente. Ela era bibliotecária da biblioteca da Fundação Oswaldo Cruz, e ela dava a consultoria gratuita para a gente formar um ambiente ideal para o acervo. É Georgina Gentil? Georgina Gentil? É uma loirinha. Então daqui a pouco eu me lembro o nome dela. Ela me ajudou muito, porque aí ela me orientou na criação do ambiente para a biblioteca, né? Porque aquele ambiente, aquela sala, ela passava um lençol freático, passa um lençol freático por baixo do prédio ali. Então, ela tem o pé direito muito alto, e a gente teria que fazer todo um tratamento ali de ambiente para os livros de arte, que são livros caros, né, que a gente estava adquirindo, para eles não se deteriorarem com muita facilidade, né? E aí ela orientou na aquisição de desumidificadores, esterilizadores, da medição de espaço das estantes para o acesso de circulação. Tudo ela orientou. Ela e a Aparecida, tá? São duas bibliotecárias que
compartilho o conhecimento delas gratuitamente, para ajudar as bibliotecas e os bibliotecários a gerirem seus acervos. E aí você viu, agora, essa questão da gente já ficar um pouco mais, né, vamos dizer assim, mais madura. Aí a gente esquece. No início eu falei sobre o tempo que eu fiquei lá, você já botou 2010, 2011, realmente foram os eventos maravilhosos que a gente organizou lá na biblioteca, junto com a Redarte. Depois teve as reuniões itinerantes, né? Sim, que aí cada mês era numa biblioteca. Aquilo foi muito bom, uma sacada, aquilo ali, que a gente teve nas reuniões. Eu não sei quem foi que teve essa ideia, agora eu não lembro. Eu falei que eu tinha ficado lá só de 2013 a 2006, mas não foi. Fiquei esse tempo todo aí que você falou aí, realmente. É porque a mente já começa a ficar meio apagadinha. Mas foi muito bom, a colaboração da Redarte com a Biblioteca do Centro Cultural foi fundamental. Nossa, que maravilha ouvir isso, muito bom mesmo. Mas aí, mas eu até falando assim, não sei se você lembra, agora vamos falar um pouco dos bastidores, né? Num evento que a gente trabalhou, não sei se você lembra, desse da palestra de conservação, que a gente tinha que fazer inscrição, ou sei lá, certificado. Eu sei que eu me lembro de ter ido na sua biblioteca, depois quase 7 horas da noite, a gente trabalhando nós duas. Eu me lembro nós duas trabalhando, não me lembro o que a gente estava fazendo, se era certificado, a inscrição, porque a gente estava lá no movimento assim, super aflita, lá trabalhando juntas em prol da Redarte, né, nesse caso, né? Então, por isso que eu digo. Foi realmente, a gente trabalhou muito. Você, né, sempre foi muito atuante, né? Inclusive continua sendo atuante no meio, né? Você não sossegou ainda. Ainda bem, né, Mary? Ainda bem, né? Porque precisa de... Não, o nosso meio, a biblioteconomia, precisa de pessoas como você, que são atuantes e incansáveis. Porque às vezes cansa, às vezes a gente cansa. A gente começa, aí vê que não, sabe, não chega naquele lugar, naquele ponto que a gente visualizou, e aí começa a cansar, desistir, né? Porque tem um monte de empecilhos, né? Você sabe. Sim, mas você é incansável, você sempre foi incansável. E eu estava ali para te ajudar, para ajudar a Redarte, porque a Redarte foi a luz no fim do túnel para mim. Porque eu fui colocada numa situação de ter que construir um acervo do nada. Do zero, né? Do zero, literalmente, na área de artes, eu sendo uma bibliotecária jurídica. Ah, Cristina, eu não me lembro direito, mas a biblioteca, na sua época, quando você começou do zero, você informatizou? Assim, já começou informatizando? Sim, porque a gente já tinha um sistema que era utilizado na biblioteca do tribunal, que foi levado para lá. Inclusive, eu tive que passar por mais ou menos umas 3 mudanças de sistema. Sério? E eu tinha que me virar, de ter que desenvolver o acervo, tratar o acervo e me preocupar em estar com sistemas de informação para a gente colocar a ideia sempre foi colocar na internet, né? Disponibilizar o público de uma forma mais fácil. Então, a gente passou, na época, se usava não me lembro do sistema, que era um sistema bem, ainda era naquele Linux. Depois passamos para um outro, que era já no Windows, né? Sim. E depois usamos esse que a gente usava, é um sistema comprado, um sistema corporativo. E depois, no final de tudo, que eu realmente não só me lembro do último, que é o atual ainda lá, que é o Sofia. E que eu, até por estar sempre muito ocupada, muito cheia de coisa estava sempre muita coisa para resolver sozinha, eu não tinha muito tempo para participar de nada. Então, eu quase não participei do treinamento do Sofia. Eu vi algumas coisas, mas não participei assim, ativamente do treinamento. Então, eu tive que me virar nos 30, assim, no trabalho. Entendeu? Eu tive que me virar ali.
eu não tinha muita teoria do Sofia, como as bibliotecárias do tribunal tinham, porque elas fizeram o treinamento corretamente. Eu fiz um pouco porque eu não tinha muito tempo disponível, né? Mas eu consegui, né? Hoje em dia tá rodando no Sofia. O software anterior era meio problemático, o Sofia é um excelente software, entendeu? Acho que é um dos melhores softwares, eu não conheço outro melhor do que ele. E aí é isso. Então, tudo foi iniciado por mim ali. E com a ajuda da Redarte, principalmente. Eu agradeço muito, porque se você não fosse a pessoa que você é, bibliotecária que você é, interessada em ajudar, interessada em contribuir para a área, realmente se doar o seu tempo, o seu raciocínio, a sua criatividade, aí eu não sei como é que seria, eu ia ter que dar outro jeito. Na época eu estava me virando com a Biblioteca Nacional, porque eu trabalhei lá, e a Biblioteca Nacional também tem vários tipos de acervo, né? Vários tipos de assunto, a Biblioteca Geral, né? E aí, mas não é especializada em artes, eu teria que estar realmente assessorada, tendo consultoria de bibliotecários de arte. Então, você me trouxe essa abertura. Que bom, nossa, fico feliz, fico feliz. Mas esse é o objetivo da Redarte. Eu acho que não só a Nery, mas eu acho que todos têm que pensar, têm que ter isso na mente, né? Que é ajudar a colaborar, né? Essa associação que foi criada há 30 anos, né? E que você também foi uma das pioneiras, né, Cristina? A gente pode colocar assim, pioneira, ajudou bastante, né? Colaborou. Estava bem no iníciozinho da Redarte, não é? Oi? Quando você foi lá na inauguração, estava bem no iníciozinho da Redarte, né? Sim, não estava nem oficializado, para você ter uma ideia. Foi oficializado em 2005. Então, você entrou em 2003, você falou, né? 2003, ainda estava no processo ainda. A gente estava fazendo estatuto. Não sei se você chegou a participar da reunião. Porque... Participei, então. Isso que eu ia falar agora. Eu participei da criação do estatuto, da institucionalização da Redarte. E, assim, a questão também da manutenção da Redarte, que a gente começou a ver que precisava ter um suporte mais forte para manter a rede, né? E o suporte mais forte era o quê? Eram as contribuições dos integrantes da rede, né? E a gente começou a pensar isso, e dali começou a saiu a questão da anuidade que a gente conseguiu instituir isso. A questão da anuidade para manter a rede, porque a gente tinha vários custos, né? Apesar de cada bibliotecário doar o seu tempo, porque a rede era assim, as bibliotecárias doavam o seu tempo para desenvolver a rede em prol de todo mundo, de todos os integrantes, né? Então, mas isso era uma coisa pessoal de cada bibliotecário das instituições integrantes. Mas nós tínhamos custos para organizar eventos, para a produção de material, né, para as reuniões, para os cafezinhos, que a gente precisava ter também uma coisa para atender as pessoas, que as pessoas ficavam ali muito tempo, né, nas reuniões, então tinha que ter um cafezinho, alguma coisa. Então tinha que ter uma estrutura. E aí precisava-se de recursos para isso. Então a gente conversou, a gente tentou e conseguimos. Nós conseguimos instituir a anuidade nas instituições. Até hoje não há problema em relação a isso, eu acho, né? Não. Até nós criamos a primeira diretoria, né? E a partir daí teve que ter a tesouraria, né? Então, não teve como, não teve saída, né? E está funcionando até hoje, graças a Deus. Claro, a Redarte cresceu muito, muito, né? Nesses 30 anos, ela ampliou muito. Foi graças a Deus, né? Graças a Deus, mas a responsabilidade também aumentou, né? Com certeza, né? Não só de quem é presidente, né? Quem faz parte da diretoria, mas de todos os membros, né? Representantes das instituições. Então, a responsabilidade também aumentou.
né, para representar essa rede que é tão querida, mas também tem uma responsabilidade muito grande, né? Mas, enfim. Eu tô um pouco afastada, inclusive, por conta de muito trabalho, que a minha vida é essa, eu sempre trabalho, me acompanha, né, ali, sempre full time o trabalho. Sim. Mas eu escolhi isso, né? Eu poderia estar aposentada, mas eu escolhi continuar trabalhando, eu amo o meu trabalho, não ligo de ter muito trabalho. Aí eu estou afastada, me afastei, assim que eu saí do Centro Cultural, eu me afastei da Redarte, porque voltei para a área jurídica. Então, eu não tinha nem tempo também para me dedicar à Redarte se eu estava numa outra área, né? E, inclusive, a gente tem uma rede também de bibliotecas, mas na questão do jurídico, a gente tem um grupo de bibliotecários, a gente tem um grupo de profissionais, não só de bibliotecários, o GDJ, né? A gente tem, não somos rede de bibliotecas, somos uma rede de profissionais da área de documentação e informação jurídica. Né? E eu também nem estou trabalhando, eu atuei no início também, quando eu voltei para o tribunal, porque eu gosto você já percebeu pelo meu currículo, pelo meu histórico, que eu gosto de participar, eu gosto de participar fora, não só dentro do trabalho, mas também contribuir fora também, porque para fortalecer aquele trabalho, a gente precisa fortalecer fora, né? E aí, no início, quando eu voltei para o tribunal, eu fui participar do GDJ, fui diretora também do GDJ. Hoje em dia eu estou mais afastada por conta de ter muito trabalho no tribunal. Realmente, eu sou uma pessoa que eu penso assim, se é para fazer de qualquer jeito, eu não faço. Você sabe como é que eu sou, você me conhece. Eu participei da Redarte num momento que eu tinha como participar e contribuir de uma forma muito boa para a rede, entendeu? De dar a contribuição não só da biblioteca do Centro Cultural, que também levantou a biblioteca do Centro Cultural, a rede, uma levantou a outra, a Redarte levantou a biblioteca do Centro Cultural, e a biblioteca do Centro Cultural ajudou a trazer a Redarte ao que ela está hoje, né? Ao ponto que ela está hoje. E no GDJ a mesma coisa. Então eu gosto de participar e ter uma contribuição melhor. E se eu tenho muito trabalho no trabalho que é do dia a dia, da rotina, eu não tenho como me dedicar depois. Então hoje eu não estou muito no GDJ por conta dessa questão, porque eu sou a única bibliotecária na biblioteca do tribunal, no processamento técnico, para gerir acervo, para datar o acervo, para pensar em tudo ali do processamento técnico. Nós temos a Cláudia, que é a chefe da biblioteca, excelente bibliotecária também. O Eduardo também é bibliotecário, mas ele está trabalhando só no remoto agora, em pesquisas, que lá na biblioteca a gente está no sistema híbrido de atendimento, de trabalho. 3 dias na semana a gente está no presencial e 2 dias a gente fica no remoto. Sim. Então, aí por conta depois da pandemia, você sabe que a pandemia mudou muita coisa, né? Principalmente no serviço público, mudou muita coisa, mudou o funcionamento do serviço público, a pandemia. E no judiciário não foi diferente, mudou. Então, todo mundo trabalha com um sistema híbrido. E por conta disso, quando a gente está lá, a gente tem que dar conta de tudo, né? Hoje em dia, eu estou fazendo toda uma remodelação do acervo. Estou fazendo remanejamento do acervo, porque 30 anos, tem mais de 30 anos a Biblioteca do Tribunal, e que foi feito um remanejamento, uma avaliação de acervo, uma ou 2 vezes. Então, tinha muito livro e não tinha espaço para botar mais. Então, eu estou fazendo esse trabalho de abrir espaço para inclusão de livros novos. Então, por isso eu não estou participando muito das redes e dos grupos, porque eu até gosto, mas eu não tenho mais tempo. Já fui até também conselheira, né? Eu também fui conselheira, porque depois que eu saí do trabalho, eu ia para o conselho, me dedicava lá, porque eu não gosto de fazer nada pela metade, de qualquer forma. Então, quando eu fui conselheira, eu realmente fui conselheira, entendeu? Eu não botei meu nome só para constar, porque eu não faço isso. Se eu não puder
contribuir, se eu não puder participar de verdade, eu nem ponho meu nome. Só se for um caso de você ter, isso acontece às vezes, né, Mary? A gente, para poder fortalecer uma instituição, uma organização, a gente põe os nomes, né? Mas isso é uma coisa que não é sempre que acontece. Eu, principalmente, eu gosto mesmo de participar. Nossa, e eu sei que você gosta muito de participar. Bom, eu sei que eu só posso agradecer em nome da Redarte, Cristina, né, pela sua dedicação, né, empenho nesse primeiro momento da Redarte, né, que contribui bastante, você como representante do Centro Cultural de Distrito Federal, que agora está em boas mãos, né, já passou pela Alpina, agora está com a Clara, e então, continua firme e forte, né, mas começou com você. Né? Então, eu agradeço, assim, em nome da Redarte, né, por você estar junto, estava junto, né, nesse primeiro momento de construção da base, né, da Redarte. Mas eu queria agora, num último momento, né, que você deixasse uma mensagem, né, para as novas gerações de bibliotecários que desejam atuar aí na Redarte, né, nessa informação em arte, nas bibliotecas de informação em arte. Olha, o que eu acho que deve acontecer é o engajamento, as pessoas devem se engajar na sua área, não só ficar na sua bolha, dentro da sua sala ou da sua biblioteca, trabalhando, fazendo o dia a dia, a rotina. Tem que se participar mais, porque você, além de adquirir conhecimento, conhecimento humano, conhecimento teórico, que vai conhecer todas as outras áreas de arte, que é ampla, né? Bem grande a área de artes. O Rio de Janeiro tem muitas bibliotecas maravilhosas, porque ele foi capital do Brasil, então ele tem as instituições as instituições mais importantes estão no Rio de Janeiro, na área de cultura e de arte. E, além disso, vai conhecer também os outros profissionais. Então, eu indico, sugiro, né? Sugiro que saiam das suas bolhas e participem mais das instituições de profissionais, né? De profissionais, de bibliotecas, porque são essas instituições que fortalecem o trabalho do dia a dia, porque elas dão suporte, elas trazem mais conhecimento, elas dão respaldo profissional, principalmente nos dias de hoje, que existem muitas ameaças, né, de perda de cargo, diminuição de cargos de bibliotecários, né, nas instituições, principalmente no judiciário. Né? Aí, as instituições profissionais, elas são muito importantes. A de artes, principalmente, também, porque é uma área muito grande e muito rica. Você vai conhecer bibliotecas de museu, bibliotecas dos museus, bibliotecas de centros culturais, bibliotecas privadas, né, da área de artes, que tem um acervo muito bom, né? Bibliotecas universitárias, que dão suporte para cursos na área de arte, né, de arquitetura, na própria artes plásticas. Eu, por exemplo, sempre fui interessada em aprender, em conhecer. Então, quando eu fui para o Centro Cultural, além de todo o trabalho que eu tinha ali, praticamente com 2 estagiários, que foram heróis, né? Eu sempre enalteço os estagiários, porque eu sempre tive muita sorte com os estagiários. Realmente, trabalharam comigo os melhores estagiários, porque eles queriam aprender. Por isso, eles eram melhores. Não é questão técnica que eu estou falando, é questão de aprender, de querer saber, de contribuir. Então, eu tive os melhores. Eu fui fazer curso de História da Arte, para me aprofundar, para eu aprender mais sobre o meio que eu estava entrando, porque era o meu interesse desenvolver da melhor forma para contribuir com a área e com a instituição que eu estava trabalhando na época. Então, a gente precisa ter esse sentimento de aprofundamento, de se aprofundar mais no meio, com tudo que você possa aprender, com as pessoas, principalmente com as pessoas, porque não existe conhecimento melhor do que o boca a boca,
né? O conhecimento oral. Então, você conversar com um profissional de uma certa biblioteca, você vai aprender muito mais do que se você fosse ler um livro sobre aquela biblioteca, por exemplo, né? Então, é esse recado que eu deixo para os profissionais, para os estudantes, para quem está se formando agora, para quem passou em concurso agora, quem já está dentro das bibliotecas, que está novo nas bibliotecas, gente que está nova na Redarte, se aprofundem, tentem conhecer mais, porque o conhecimento engrandece a gente, enobrece a nossa alma, porque isso ninguém tira da gente, o conhecimento. Podem tirar tudo o que eles quiserem tirar, mas o nosso conhecimento eles não tiram. O conhecimento que você adquiriu na toda a sua vida, eles não vão te tirar. Então, isso é muito importante. Contribuir, participar. Participar para contribuir. Com o seu trabalho, com a sua mente, com o seu potencial intelectual, tá, de aprendizado, de passar conhecimento para virar informação. Porque o nosso país precisa de informação. Precisa cada vez mais de informação da melhor qualidade. E a gente precisa se inteirar mais do que a gente faz, do meio que a gente está, para a gente passar para produzir uma informação de qualidade para o público. Então é isso que eu digo, que eu deixo para as pessoas. Se inteirem mais das coisas, tentem aprender, tentem adquirir mais conhecimento para formar, para fomentar informação para passar para o público. Bom, então com essas palavras finais, nós estamos encerrando mais uma edição do 30 Minutos com a Redarte e avisando que na semana que vem não vai ter, terça-feira, porque depois do feriado, então só no dia 29, tá? A gente vai ter um super encontro aqui também com outra bibliotecária. Só vou dar um spoiler, uma pessoa super jovem. Tá bom? Então tá, muito obrigada, Cristina, e boa noite a todos que Beijos. Um beijo para você. Tchau, tchau.